Muito boa tarde a todas as amigas e todos os amigos, né? Nós estamos dando continuidade a esse diálogo estratégico semanal nosso do Instituto AMISUL, chamado Domingueiras AMISUL, né? E temos a maior satisfação em trazer para o nosso diálogo uma pessoa muito cara a todos nós, né? E um companheiro de lutas de longa duração, né? Zé Dirceu, nós temos aqui, né, e você já inclusive dialogou com a gente, feito um esforço de tentar ter uma compreensão estratégica dos acontecimentos, ou seja, uma compreensão que vá além da expressão momentânea dela e que a gente possa detectar tendências, né? Só que, no começo desse mês, nós recebemos com muito prazer também o governador Flávio Dino. E, na abertura daquele diálogo, eu comentava que nós estávamos indo como um país para uma situação limite. Uma situação limite, né? E uma situação limite que necessitaria o país de se repactuar para enfrentar algumas questões inadiáveis. A primeira delas era barrar a velocidade da contaminação, né? Portanto, era um esforço inadiável, como é hoje também. De lá para cá, essa questão, a velocidade da contaminação só se acelerou. E dizíamos à época de que, para fazer isso, para tornar sustentável essa decisão, nós precisaríamos ter um pacto para fazer o país parar, para implementar o lockdown e para buscar os elementos necessários à sustentabilidade dessa decisão, né? Um outro comentário que fizemos no começo do mês, e de lá para cá só se agravou, é que nós teríamos de fazer um movimento para barrar aquele momento, aquela altura, o colapso do sistema sanitário. E de lá para cá, você entende, a situação se agravou, né? Por outro lado, essas evidências, ou seja, barrar a velocidade da contaminação, barrar o colapso do sistema sanitário, né? Evidentemente, essas evidências elas se projetaram dos governantes, né? Mas a sensação que nós temos é que ninguém está querendo pôr o guizo no gato, né? E todo mundo está tendo consciência da necessidade de dar um basta a essa velocidade da contaminação, evitar o colapso do sistema sanitário, mas tudo por meia medidas, tentando evitar o nome daquilo que é a questão, o lockdown, mitigando com feriadão, assim por ali, e os resultados estão pífios, né? Então, a nossa questão, e gostaríamos de começar o diálogo com você, é saber o seguinte: o país está numa situação limite, né? Uma situação limite excepcional, e vai precisar de atitudes excepcionais. Portanto, nós vamos ter de materializar um basta a essa situação, que certamente, cada dia que passa, é evidente que esse basta implica na mudança de governo. E, nesse contexto, é que nós queríamos conversar com você, para ver se esse cenário é um cenário em curso, né? As suas tendências, as suas possibilidades, e como, pela política, tentar sair dessa encruzilhada. Então, nós temos o grande prazer de retornar ao diálogo com vocês, e queríamos que você aí pudesse dialogar com a gente, e, na sequência, o Granado assume a coordenação, onde todos nós somos parceiros no diálogo. Obrigado mais uma vez pelo seu convite. Obrigado, Vicente. Zé Dirceu, agora com você. Obrigado, Vicente. Obrigado, Granada, pelo convite, e a todos e a todas pela presença aqui. O Vicente colocou um pouco já uma baliza no nosso objetivo aqui hoje.
Veja bem, de certa maneira, a decisão do Arthur Lira de ler aquele texto, pronunciamento, né, e a reação unânime dos senadores e a ofensiva que se iniciou com relação ao ministro de Relações Exteriores, o Araújo, já delimita que o governo está chegando também no seu limite. Eu acredito que Bolsonaro, a cada dia, vai perder as condições de governar, tanto pelo desgoverno dele, como pela contradição total entre a realidade e a ação dele, não só dele, se fosse só dele era fácil, né? Eu faço a leitura que, até prova em contrário, o pensamento médio das Forças Armadas é o pensamento Bolsonaro. Basta ler o livro Depoimento do Vilas Boas, ou retomar aquele artigo, manifesto, que o Mourão publicou no Estado de São Paulo. A média do pensamento foi formado nesses 30 anos nas academias militares, nas escolas, e também porque é uma casta, metade são filhos e netos de militares, e ficaram acima da lei da Constituição de 88 até hoje. Acredito que ele tem uma base também política, social, conservadora, não só liberal de classes médias, mas popular, a questão do fundamentalismo religioso, né? Família, religião, e uma penetração de ideias também liberais nas classes trabalhadoras. Fora a extrema-direita organizada por ele, armada por ele, nas polícias e nas milícias. Então, nós não temos apenas um presidente, que fosse só um presidente como o Jânio Quadros, né? Ou mesmo como o Collor, acho que ele já tinha saído. Na verdade, houve um jogo de cena, porque o Supremo e a Câmara e o Senado colocaram muitos limites ao Bolsonaro e impediram o Bolsonaro de ser um ditador. E também a oposição, evidentemente. E vamos lembrar que a Globo, grande parte da mídia, está na oposição ao Bolsonaro há muito tempo, com exceção da política econômica. Pelo contrário, a Globo é quase a vanguarda da luta ambiental, contra o feminicídio, contra a homofobia, contra o racismo, e mesmo a questão do SUS da educação, aos poucos, essa oposição liberal de direita vai se apoderando. O que falta é o que a pandemia agravou, é a nossa incapacidade de mobilização popular, que já foi crucial no impeachment, no golpe que levou ao impeachment da Dilma e no processo sumário por dissessão que condenou e prendeu o Lula. Certo? O problema do elemento que sempre criou as condições para o impedimento de um presidente. Falando sobre a questão se é possível a interdição e impedimento do Bolsonaro. Do ponto de vista institucional, legal é. Tanto o TSE pode fazê-lo, porque há base legal para caçar a chapa, como também o Supremo pode fazê-lo, ou o próprio Congresso. Condições políticas é que precisam ser criadas. Eu não vejo como o Bolsonaro fique até dezembro de 22. O país é quase... Ou o país vai afundar, já está numa tragédia humanitária, já há um colapso total do sistema médico hospitalar, não é só do sistema médico hospitalar, dos cartórios de óbito, dos MLs, dos cemitérios, e já há falta de medicamentos. Quem trabalha na área de saúde aqui, eu estou vendo aqui, o Baixa está aqui, e outros eu tenho conversado, sabe o colapso que nós estamos vivendo. Não é falta de vontade política nossa, né, da nossa parte, até porque até o Novo assinou impeachment, além de Cidadania, Partido Verde e a Rede, né, além do PDT, PSB e do PT, PCdoB, PSOL. Né. Praticamente há um... E o manifesto dos banqueiros, que foi assinado pelos seus funcionários, depois foi assinado por centenas de outros que eu não sei quem são, mas no primeiro momento era mais a porta giratória do Banco Central e do mercado financeiro, dos economistas que ocupam todo o espaço na mídia para falar, para cantar em verso e prosa o teto de gás, a regra de ouro, fazer terrorismo, e dizer que o Brasil está no caminho certo. Também já é um sinal que é um descolamento do Bolsonaro, vamos dizer assim, de parte ou da Faria Lima, entendeu?
do bolsonarismo, né? Não, todos aqui sabem, não do programa econômico que está por detrás disso. Talvez haja diferenças nisso também, como há dentro do governo. O Samuel Pessoa até cita isso hoje ou ontem no artigo dele, que é o núcleo desenvolvimentista, né? O pró-Brasil, a política do general Braga, do Tarcísio, ministro da Infraestrutura, e do Rogério Marinho, desenvolvimento regional, de procurar ter algum programa de investimentos. Eu vejo que... Qual é o problema que eu vejo? Eu falei disso no passado com muito cuidado, porque o PT estava o Lula particularmente, o PT estava numa posição muito contrária às chamadas frente amplas, né? Veja bem, nós chegamos a uma tragédia humanitária, né? E chegamos a um risco real de um colapso no sistema democrático. Se ele tiver força, ele dá um golpe, implanta uma ditadura no país. Não quer dizer que eu considere que ele tem condições de fazê-lo. Mas nós não tomamos ao pé da letra a realidade. Porque se nós observarmos o discurso de muitos de nós, e traça o Bolsonaro com os piores, né, traços possíveis, mas não tira consequência. Quando se fala em frente ampla, todo mundo se levanta contra. Ou a maioria silenciosa não se manifesta. Porque passou pela nossa frente o cavalo encilhado, aqueles 3 manifestos que surgiram. Naquele momento, o Bolsonaro não tinha criado as condições que ele criou depois. E ele estava sob o risco. Mas nós tomamos aquilo que nós não podíamos ser o quinto a roda da história, sendo que o PT já fez uma campanha mais ampla que a atual, que foi das diretas, que quem desembarcou e veio para o palanque e deu um impulso grande foi o PFL. Vamos lembrar, foi o ACM Neto, ACM, avô. E nós já fizemos um impeachment do Collor. Nem fomos para o colégio eleitoral, nem fomos para o governo Itamar. Ainda que, de certa maneira, fomos. Indiretamente. Né? Eu mesmo considerava um erro fazer uma oposição radical ao governo Itamar, sendo que nós tínhamos feito o impeachment para fazer uma transição, tínhamos condições de ganhar a eleição de 94, né? E o Itamar era um político com muitas contradições e tinha um sentimento nacionalista e democrático muito arraigado na biografia dele. A verdade é que nós deixamos passar. O mais absurdo é que quem fez o manifesto dos juristas foram apoiadores do Lula desde a greve do ABC, de 89, de 94, 98, que estavam ao lado dele no Lula Livre. Quem fez os 70%, se não me engano, que chamava, né? Somos 70%, o Eduardo Moreira, tinha ido ao Diretório Nacional do PT, para minha surpresa, convidado pela direção do PT para fazer a abertura da reunião do seminário. E o outro, que não falava em impeachment, para cada um arrumar uma razão. E vocês se lembram como o Lula saiu da prisão. O tom que ele deu, a direção que ele deu e o norte que ele deu. Então, nós optamos nem por fazer frente ampla, nem fizemos uma frente de esquerda, porque nós entramos na eleição de 20 de uma forma que não dava para fazer frente de esquerda. Então, ficamos nós para fazer o impeachment do Bolsonaro. A verdade é essa, nua e crua. Eu sei que isso aqui sou minoria nisso no PT. O discurso oficial é outro. Certo? Mas a verdade é essa. Agora, eu digo para vocês, nós queremos mobilizar. Temos até agora muito mais condições depois da decisão do Supremo e do espaço que o Lula ocupou, internacional e nacional, e do impacto da decisão. Porque, na verdade, nós somos uma força política e social que corresponde a um bloco histórico. Essa formação social que levou o PT 4 vezes ao governo, ela não caiu do céu. Em 89, o Brizola, depois de 21 anos de ditadura e dos 4 anos de governo Sarney, de Aliança Democrática, da Mudanças Brasil, que levou milhões de brasileiros e brasileiras às ruas para eleger o Tancredo no colégio eleitoral, foi tão ou maior que a campanha das diretas, vamos falar a verdade. Né? E nós não falamos sobre isso na historiografia oficial do PT.
que houve uma campanha de massa para levar o Tancredo ao colégio eleitoral à eleição. Não estou querendo dizer que o PT deveria entender o colégio eleitoral, antes que digam isso. Mas a verdade é que nós somos um bloco. Eles fizeram 45% de voto e o Haddad, o Boulos e o Ciro repetiram isso agora em 18. Se vocês observarem, quem perdeu base social eleitoral foi a centro-direita para o bolsonarismo. O Alckmin fez 4,5% de voto, o Alckmin Meirelles e o Amoedo, se não me engano, fizeram 13%. Então, o Haddad teve 37 milhões de votos. O Lula tem uma base social eleitoral, o PT, as esquerdas. Esquerda, nós somos muito generosos para tratar o PSB, o PCdoB e o PDT, certo? Porque são partidos muito diferenciados nos estados, né? Quase a metade da bancada do PDT foi eleita fazendo campanha em Bolsonaro. Os 3 governadores que foram no segundo turno fizeram campanha em Bolsonaro. O Valdez, para minha surpresa, o Carlos Eduardo em Natal, e o Amazonino, que não é surpresa. E o próprio PSB, vocês viram. Aliás, o PDT votou a favor da LOA. O Novo votou contra e PSOL, PSB, PT e PCdoB. O PDT votou a favor. E vocês sabem qual é o perfil, a política que o Ciro está adotando. Então, com isso eu quero dizer que a presença do Lula é marcante. Ele é uma alternativa em 22, sendo candidato. E nós temos condições de vencer essa eleição. Então, agora, o país não pode continuar com o Bolsonaro. Devia ser tarefa nossa imediata, porque se não senta numa mesa e não fala com a nossa base social eleitoral, com a nossa militância, com as forças políticas organizadas, com as forças políticas anti-bolsonarista e anti-bolsonarista de esquerda, a esquerda unida, é muito difícil. Vamos lembrar que na campanha das diretas havia uma unidade das principais lideranças que vinham construindo o imaginário no país há 15, 20 anos, né? Inclusive os 3 governadores. Depois, né, que o Brizola entrou de São Paulo, estou falando do impeachment, de São Paulo, Minas, na campanha das diretas, de São Paulo, Minas e Rio. Não era pouca coisa, além da presença do Lula, do Covas, do Montoro, do Ulisses. Hoje, você não vê uma liderança, uma direção, para falar em termos da nossa linguagem, chamando a luta. Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando. Um grande problema. Nem há uma frente ampla anti-bolsonarista, nem uma frente de esquerda anti-bolsonarista, porque 22 já está enfiada e a disputa pela sobrevivência dos partidos. Vamos falar uma coisa clara aqui. Os partidos estão em crise e grave. O PCdoB, depois de 40 anos, não fez 1,5% de voto. 40 anos de legalidade. Com muitas condições, vocês sabem. Muitas condições institucionais, materiais, estrutura sindical, estruturas de governo, de Estado, do governo dos nossos governos. O PSB, com a morte da Raiz Eduardo Campos, é um partido que tem uma ala, que é Márcio França, Beto Albuquerque, Hollenberg, que puxa para um lado a Lídice da Mata, o Capiberibe, que não tem a expressão que eles têm, o Acilino Ribeiro, poucos aqui conhecem, que está em Brasília, da Secretaria de Movimento Popular, né? E o Ricardo Coutinho, que, aliás, tiraram agora da Fundação João Mangabeira e colocaram o Márcio França. Então, você imagina a sinalização. Tem o Carlos Siqueira como presidente, e tem Pernambuco, que equilibra. Mas nós lançamos candidata a prefeita com toda a legitimidade que ela tinha de ser candidata, não quero entrar nessa discussão, e rompemos com a frente com o PDT, PSB, PCdoB em Recife. Essa sinalização que nós fizemos na eleição de 20, isso tem um custo. Esses partidos lutam, é verdade, inclusive disputam conosco, lutam muitas vezes contra nós. Então, nós estamos vivendo uma realidade que, apesar da aliança no Congresso, apesar da aliança das fundações, não se apresenta para a sociedade como uma frente única da esquerda popular contra o Bolsonaro e nem constrói uma frente ampla, porque para tirar o Bolsonaro é o caso, sim, de construir uma frente ampla, ou não é? Ou não há uma tragédia humanitária?
Ou o país não está sendo levado à destruição? Porque aí, senão, eu não consigo entender. Ou o país está sendo levado à destruição, o Bolsonaro é o que ele é um risco à vida, não é só a democracia, ou então não é. Então nós não vamos parar de falar isso, vamos tirar o impeachment dele, vamos disputar a eleição de 22 com ele. Então, acho que eu detecto esses problemas. A realidade vai se impondo, né? Fernando Henrique disse que votarei no segundo turno, na verdade é um chamamento na prática do PSDB para se reunir com o PT, certo? Delfim Neto disse que vota no Lula. O Lula tem um poder de atração sobre o PCdoB e o PSB, acertada as demandas dos partidos, porque eles querem a federação e apoio nos estados. O PSB vai disputar Espírito Santo, Brasília, Amapá, talvez apoie o senador Randolph, né? PSB, pelo menos Rede e PSOL estão caminhando para isso, e talvez o PT. E Pernambuco, que é a chave, porque eu disse isso para quem eu devia dizer. Quer dizer que nós vamos dizer para o PSB que nós vamos tomar deles a prefeitura de Recife e depois o governo do estado, é isso? Isso em dezembro de 19. Então nós vamos para o rompimento e para a guerra. Eles vão declarar guerra a nós, e declararam. E puxaram o PDT e puxaram o PCdoB. Vamos lembrar que eles ficaram neutros a nosso pedido, por nossa demanda, pela força do Lula, em 18, e depois apoiaram o Haddad no segundo turno, certo? Quando tinham apoiado o Aécio contra a Dilma no segundo turno. Vocês se lembram? Ninguém mais lembra disso. O PSB apoiou Aécio no segundo turno. Vamos lembrar disso. Para a gente não ficar com ilusão que nós temos um apoio automático desses partidos, numa hipótese de um segundo turno, entre nós e a centro-direita. Entre nós, a não ser que a gente faça aliança agora com eles. Agora. PSB, PCdoB e PSOL, que é a tendência. Então, eu já falei de coisas que não estava colocado, que é 22, mas eu vejo assim, eu acho que existe condições. Agora, qual é o problema? O problema é que nós temos o Mourão de vice, mas nem o Itamar, nem o Temer é diferente. Lógico, nós temos um fator complicador do momento que nós estamos vivendo, que é a maioria que se formou na Câmara e no Senado para fazer as reformas neoliberais, vamos falar assim. Não é bem isso, mas porque o Brasil não é o Chile, mas para fazer o que nós vamos fazer. A independência do Banco Central é um suicídio do parlamento e, de certa maneira, do presidente. Você entregou para o Banco Central, não é a política monetária, não. A política cambial, a política fiscal, a política de crédito e a tributária do país. Não foi à toa que o Roberto Campos, na outra semana, estava lá na Câmara fazendo lobby para aprovar a PEC de emergência, 186, tudo isso. A independência do Banco Central é um retrocesso nas prerrogativas do parlamento, e que nós restauramos na Constituição de 88, porque o parlamento não tinha iniciativa financeira orçamentária durante a ditadura, sob a Constituição de 67. Nós restauramos esse poder. Hoje nós estamos num parlamentarismo de fato, quase. Conforme a evolução da degradação do Bolsonaro, do seu sistema de apoio, o parlamento vai assumir o governo do país. Já está começando a acontecer isso. Porque já está indicando o ministro, né? Na prática, eles estão dizendo, tira o ministro do Meio Ambiente, tira o ministro das Relações Exteriores, ou estão fazendo o teu impeachment. Então já estão chantageando ele com isso. É isso que estão dizendo para ele. O sinal amarelo é isso. E as medidas, como é que ele falou, as duas palavras que ele usou, o parlamento, quando toma em situações políticas, toma medidas que são fatais, né? Não sei se foi, usou duas expressões que eu não me lembro agora. Então, nós temos um complicador no Brasil, que é a grande mídia, que é uma opinião pública liberal, conservadora, muito poderosa, que pode levar eles ao segundo turno contra o Bolsonaro, junto conosco, não subestimemos, e há essa questão que nós temos que romper. É verdade que o Centrão, a gente pode falar Centrão, ali é uma aliança de partidos, porque o PL e o PROS, por exemplo, já se afastaram. Há contradições do PROS e o Solidariedade. Há contradições dentro do PL. O PSD provavelmente não marchará assim, de olhos fechados, não marchará com o Bolsonaro e nem marchará com uma candidatura da centro-direita
simplesmente, porque há muitas questões regionais que nós podemos explorar. Ou seja, nós temos uma força, uma capacidade, com a força e a capacidade do Lula, e com o tamanho do nosso partido também, porque é um grande partido e tem bases sociais eleitorais, apesar que está muito desorganizado. E também tem outro problema. O PT vai ter que mudar nessa conjuntura 21, 22. Se o PT continuar como ele está, só se a conjuntura e o Lula fizer uma votação, porque nós temos que eleger 70, 80, 90 deputados. Nós temos que chegar... Porque governar em 23, com 130, 140 deputados e 18 senadores, é não governar. Ou vocês têm dúvida? É muito difícil. Muito difícil. Nós temos que pensar seriamente nisso. E lembrar que vai ter que conversar, porque tem uma questão de fundo no país que é intocável, que é a reforma tributária, que é renda e riqueza, e que é o sistema bancário financeiro. Porque para esse país voltar a crescer, nós não estamos em 2002. Nem o mundo é de 2002, nem o Brasil. Nem vou falar, porque agora não é nem a classe trabalhadora que está sofrendo uma trituração, é a classe média também. As mudanças culturais no mundo do trabalho, da profissão, da cultura, já está... O Brasil é outro país. Acho que o nosso partido também, falando no caso do PT, tem que se preparar, tem que mudar, que eu acredito que está começando a haver um direcionamento para isso. Né? Mudar para as redes, mudar para o território, para os bairros, mudar o discurso para o futuro, apesar da importância do legado, do impacto da presença do Lula, porque isso já está aparecendo nas pesquisas, porque o cidadão, a cidadã hoje, que luta e trabalha com dificuldades, começa a sentar na mesa de casa quando chega e lembrar que no governo do Lula não tinha ninguém desempregado na família dele de 60, 70 pessoas, e agora tem 8, 12 desempregados. Quando ele abre a geladeira, ele começa a lembrar o que era a geladeira dele em 10 anos de governo nosso, pelo menos, né? De 2003 a 2013. Então, há um impacto muito grande dessa questão do Lula, que cria uma outra condição. Muitas das análises que nós fazíamos antes vão perdendo a importância. Então, se nós queremos tirar o Bolsonaro, nós temos que sentar com todo mundo que quer tirar o Bolsonaro, publicamente, de maneira aberta, pública, e fazer um chamamento para isso e correr os riscos, se é que eles querem. Senão nós vamos fazer só nós, a esquerda. Essa é a primeira coisa. A segunda é que, se nós queremos vencer as eleições, nós vamos ter que fazer alianças, não só com o PSB, com o PCdoB e com o PSOL, se possível, tudo indica que não com o PDT, mas que nós vamos ter que fazer mais ampla no primeiro turno, porque não está garantido que o Bolsonaro vai chegar com 30% de voto em março, abril do ano que vem. Muito bem. Bom, a vacinação pode avançar, mas a direção da política econômica é de degradação do padrão de vida da imensa maioria da população. O problema é esse, o modelo, né? Estrutural, é de tirar renda do trabalho na renda nacional, é de desconstituir benefícios previdenciários, assistenciais, saúde, educação, meio ambiente. Está aí, porque quem aprovou isso não foi o bolsonarismo, porque o PSDB, o MDB e o DEM votaram a favor desse orçamento. Se vocês olharem, tira dinheiro da ciência e tecnologia, veja uma coisa dessa. Do seguro-desemprego, do abono salarial, da assistência, da previdência, o salário mínimo é ridículo, né? E dá dinheiro para os militares e dá dinheiro para as emendas parlamentares que nós conhecemos. É outra coisa que nós estamos compactuando, que não se pode falar em público. Essas emendas parlamentares, né, espero que as nossas todas estejam fundamentalmente na saúde, e eu acho que é isso que acontece, em outras questões vitais, mas isso é um esquema de financiamento de campanha eleitoral, gente, ou não é? Ou estou falando... É isso. Financiamento de campanha eleitoral, compra de voto, vamos falar o que é isso. Está lá o Denor, o Devasp, né? O turismo, né? E para terminar obras no setor de infraestrutura, quando eles estão optando pelas concessões, pelas privatizações, pelas PPPs, nós sabemos disso.
Isso é mais dinheiro mesmo para rodar a roda do poder político eleitoral. Então, nós também temos que enfrentar essa questão que haverá um momento que a centro-direita estará apta para disputar de igual com igual para nós, que o Bolsonaro ainda para o segundo turno, se eles se unem e conseguem um candidato, porque eles têm as dificuldades, eles estão implodidos por dentro pelo bolsonarismo. O PSDB e o DEM e o MDB estão cooptados grande parte pelo bolsonarismo e fecham os olhos por tudo que representa o bolsonarismo. Essa é a verdade. Porque o Fernando Henrique não fala em nome dos deputados, dos senadores e deputados do PSDB, nem o Tasso Gereissati. É o Aécio que acabou falando, né? Que o Dória foi derrotado em toda a linha, e eles usaram o Eduardo Leite para derrotar. Eles não pensam no Eduardo Leite como candidato. A máquina mesmo do PSDB pensa em apoiar um candidato superpartidário e eleger 60 deputados, 3, 4 senadores, 2 governadores, por causa do fundo eleitoral, do fundo partidário, para esperar 26, porque, no fundo, é isso que predomina, a não ser que mude. Como está mudando o estado de espírito do país, a conjuntura, pode ser que esses partidos mudem. E o DEM, vocês viram, acabou de nomear um ministro, não adianta o Semineto falar que não nomeou, entendeu? E está no governo. Como o MDB do Senado é o governo. Então, esses partidos vão fazer uma oposição mesmo ao bolsonarismo? Vão ter um candidato mesmo? A conferir também essa questão. Já falei demais. Obrigado, Zé Dirceu. Eu vou pedir 2 comentários. Um primeiro comentário do João Paulo, deputado João Paulo, e o segundo comentário também o deputado Paulo Teixeira. Antes de passar para o João Paulo, eu queria pedir às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam no nosso canal, que ele é uma forma de disseminação destas nossas conversas. João Paulo, com você. Olha, primeiro boa tarde boa noite a todas e todos, boa tarde ainda a todos e todas. É muito difícil falar depois de Zé, né? Com toda a sua experiência, com toda a sua vida. Mas, assim, em linhas gerais, eu concordo com ele, e acho que há uma mudança na conjuntura, eu acho que vai ser muito definida, independente se Lula vai ou não ser candidato. Eu estou tirando aqui por Pernambuco, por exemplo. Aqui em Pernambuco, nós tivemos uma dificuldade grande no segundo turno, porque nós fizemos uma frente em Olinda, com o PSB, menos com o PDT, que era um caso mais específico, mas PT, PCdoB, a Vívia foi minha vice. Mas no segundo turno, a candidatura aqui em Recife pegou fogo, porque, do ponto de vista político, para o PSB era um projeto estratégico não só de Pernambuco, mas um projeto estratégico do Brasil. E como a coisa aqui ficou muito polarizada, isso tomou uma dimensão que extrapolou os limites de Pernambuco, ela foi para o nacional. Acredito que o PSB aqui utilizou um método muito agressivo em cima do PT, acusando de corrupção, etc. Mas, por outro lado, também e desqualificando um pouco o PT como um todo aqui. Inclusive, eu fui obrigado a lançar uma nota, independente de estar no PCdoB e uma excelente relação com o governador, fui obrigado a defender o PT. Isso gerou um constrangimento muito grande, uma dificuldade muito grande. Hoje a coisa está um pouco mais amena, mas o que é que houve depois? Uma aproximação e diversas declarações da candidata do PT com a aproximação com a direita aqui, não é? Então, isso deixou toda a esquerda aqui do PT bastante fragilizada, porque eu nunca pensei que ela fosse capaz de defender agora uma frente com o DEM, com o PSDB, com
contra o PSB, porque o objetivo aqui que ela tem falado é de derrotar o PSB. Mas, com o nome de Lula, o PSB começou... antes eles estavam dando uma sinalização que a chapa ideal deles seria Geraldo Júlio e Fernando Bezerra Coelho no Senado, né? E com o nome de Lula, isso arrefeceu. O governador deu diversas declarações, a meu ver, muito simpática, a uma reaproximação com o PT. E essa posição de Marília, na verdade, tem afastado setores significativos do partido dela. Ela hoje, eu acho que ela está muito isolada dentro do partido. Ainda essa semana ela deu uma declaração defendendo que o nome de Raquel, que é prefeita de Caruaru, seria um dos nomes ideais para Pernambuco, né? Isso é um aspecto. Então, eu acho que se Lula for candidato, eu acho que um cenário é um. Ele vai ter uma capacidade maior de aglutinação por conta da perspectiva de vitória. Agora, se ele não for candidato, eu acho que dificilmente nós teremos uma frente maior aqui, mais ampla, porque, com toda certeza, o PT vai ter candidato. E eu acho que não é qualquer nome que vai unificar, no primeiro turno, a candidatura do PT. Eu acho que Lula é o único nome capaz de somar uma frente maior. Agora, as consequências do ponto de vista econômico são devastadoras. Quem está acompanhando aqui a fome, a miséria, está acompanhando aqui, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil, nunca se teve tantos famintos no centro do Recife como agora. Então, e com a pandemia, com a possibilidade de reunir, de fazer manifestações, isso ainda agrava muito mais o cenário de resistência, né? E já estamos 1 ano nessa situação. Então, eu acredito que o processo nacional ele vai dar um pouco o balizamento de como nós vamos enfrentar, porque também se tem muita resistência a uma frente ampla de forma geral, né? Mas eu acho que, em linhas gerais, o momento está muito difícil para nós, sem contar com todo esse aspecto da revolução tecnológica, que a pandemia acelerou, e as empresas não será mais a mesma, o mundo não será mais o mesmo. Nós estamos fazendo essa reunião aqui à distância, um domingo, 17 horas. As escolas mudaram, o trabalho mudou. Então, é um cenário que nós temos, concordo plenamente com o Zé Disseu, de nos adaptarmos a essa nova conjuntura e sermos bastante inventivos, bastante criativos para enfrentar esse movimento de conjuntura nacional e internacional. Por último, eu quero dizer o seguinte: eu acho que a posição que Humberto adotou aqui foi muito importante do ponto de vista da política de alianças, né? Só que ele foi vencido, é importante de registrar, pela decisão do Nacional. A decisão aqui, tanto no município quanto no Estado, ela não foi fruto de uma decisão local. Ela foi fruto de uma decisão que, em tese, seria uma estratégia nacional da importância da candidatura de Marília, que eu jamais imaginei essa aproximação, e ela dizer que a gente tem que repetir um pouco Jarbas Vasconcelos, que se juntou com a direita para poder ganhar a eleição. Eu acho que isso não cabe nesse momento aqui. Em linhas gerais, é isso. A fome é muito grande, temos que entrar nessa campanha de solidariedade para combater a fome e buscar, dentro dessas condições, como é que nós vamos organizar o povo para, quando tiver condição de mobilizar a população. Obrigado, João Paulo. Algumas pessoas já começaram a se inscrever. Eu vou passar para o João Paulo. As pessoas que quiserem se inscrever, por favor, abram a lista de participantes e, no pé da lista de participantes, tem lá levantar a mão, tudo bem? Então, as pessoas levantam a mão. E depois eu vou devolver para o Zé Disseu a cada grupo de
intervenções. Paulo Teixeira. Boa noite às companheiras, boa noite aos companheiros da Perdizes Vermelha. Eu sou sócio da Perdizes Vermelha, com carteira. Minha carteira é daquelas carteiras que tem números baixos. E eu me honro de fazer parte das Perdizes Vermelhas e essa distância me faz sofrer. Vou dar um abraço aí em nome do Vicente, abraçar todas e todos. Vejo a Inês Magalhães também aqui, Regina Orsi. Abraço às companheiras também. É sempre bom ouvir o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, ele é um gênio da política e ajudou a levar o PT à vitória em 2002. E o bom do Zé Dirceu é que ele é um homem irrequieto. E na sua inquietude, ele nos ajuda a pensar, nos ajuda a debater. Eu queria sistematizar como eu vejo o momento que nós estamos passando, dialogando com as questões que o Zé colocou aqui. Primeira questão, eu acho que nós temos uma tarefa, que é derrubar o presidente da República, é tirar o Bolsonaro de lá. Porque o povo brasileiro ou vai morrer de Covid ou vai morrer de fome. O que está acontecendo é uma tragédia humanitária no Brasil. E a tragédia humanitária tem um nome, que é o nome do presidente da República. É como ele administrou essa crise. Ele combateu todos os ensinamentos da saúde pública, dos cientistas e das experiências mundiais de combate à Covid. Está aqui o Pedro Dimitrov, que é um grande especialista na área da saúde, né? Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque o Pedro conhece mais. Então, tudo que eu vou falar menos do que ele conhece. Então, eu dispenso essa fala, porque acho que todo mundo aqui sabe o que o Bolsonaro fez. E, para isso, evidentemente, para o impeachment, nós temos que ter uma ação mais forte nas redes, mais forte nos territórios, e creio eu que as mobilizações agora tenham que ser via carreatas e panelaços, para não expor ninguém ao perigo, já que essa nova onda é extremamente infecciosa, extremamente transmissível. Então, eu acho que o impeachment tem que ser colocado fortemente na ordem do dia. Eu creio que essa carta dos banqueiros, ela é um sintoma de um descontentamento do poder econômico. Eu creio que a fala do presidente da Câmara de que pode ter remédios mais fortes é também um indício do impeachment. Essa fala dele revela também a desilusão em relação a domesticar o presidente da República. Eu acho que o Centrão achou que pudesse ter domesticado o presidente da República. E o primeiro ato, que foi a troca do ministro, eles não conseguiram trocar o ministro e colocar alguém que pudesse conduzir sobre os ditames da ciência. Eles colocaram o ministro de baixo perfil, que vai fazer com que quem continue sendo ministro seja o presidente da República. Então, vai prosseguir ou pela Covid, e está faltando leitos, está faltando respiradores, está faltando oxigênio, está faltando medicamentos para intubação, né? Ou a pessoa morre pela Covid, ou morre pela pobreza, porque esse auxílio emergencial, depois de 4 meses sem receber, de R$ 150, é a própria
crise social, isso vai resultar em convulsão social. Sendo assim, eu acho que nós do PT precisamos aprofundar os meios de promover o impeachment. E para isso, realmente, o Zé tem razão, precisa de uma aliança mais ampla para promover o impeachment no Brasil. Segundo lugar, eu acho que nós temos que dar conta desse processo e dar conta, em paralelo, do processo da liberdade do Lula. Eu não faço parte daquele segmento que acha que está liquidada essa questão. Eu acho que a elite brasileira vai operar aqui e ali para tentar evitar que o Lula recupere os seus direitos políticos. Então, eu acho que a liberdade do Lula é muito importante. A liberdade do Lula é muito importante. E, ao mesmo tempo, queira ou não, o Lula se coloca ele se coloca como alternativa. Ele abre um horizonte de esperança no povo brasileiro, no povão. E aí eu acho que a gente tem que operar algumas questões importantes. A primeira é uma unidade da esquerda. E essa semana não foi fácil, que o Zé Dirceu conhece bem, eleger para líder da oposição Molon, do PSB, e não foi fácil eleger o Freixo para líder da minoria. O PT abriu mão dessas vagas e abriu mão para constituir uma frente de esquerda mais clara no parlamento. Essa visão não é uma visão só do parlamento. Um outro debate se trava com a esquerda brasileira. Acho que a única dificuldade maior que nós vamos ter é com Ciro Gomes. Mas há um outro ambiente na própria esquerda, um outro ambiente. Eu sou da mesma opinião do Zé e do João Paulo, que acabou de falar aqui, sobre 2020. Aliás, eu cumprimento o João Paulo e o Jampa, que estão aqui presentes. Eu sou da mesma opinião. Eu, em 2020, defendi internamente que nós não soltássemos uma candidatura em Recife. Eu era por uma aproximação gradual. 18, nós conseguimos eleger um senador, 2 deputados federais, entramos no governo. 20, nós podíamos ser vice em Recife e fazer um acordo majoritário para 22, que nós tivéssemos na chapa em 22. Eu defendi isso, o Zé Dirceu sabe disso e fui voz derrotada, né? Mas a impressão que eu tenho é que há uma compreensão do PT que essa abertura deveria ter sido feita. E nós devemos ter um tripé para 22, que é muito movimento social, bancadas imensas na Câmara e um núcleo de esquerda para sustentar mudanças que o Brasil precisa ter. Aí perguntam, nós vamos ter aliança só à esquerda? Não. Se você tiver um bloco de esquerda forte, você atrai segmentos de centro e, a partir daí, você governa. Mas nós temos que governar com mobilização popular, governar com um bloco de esquerda muito forte e uma enorme bancada de deputados federais e senadores no Congresso Nacional. Então, eu concordo, eu vejo que o PT está fazendo essa virada aí, como um grande transatlântico, tem que fazer uma mudança nesta direção e é por onde eu acho que o PT está buscando fazer. Nós não podemos
menosprezar a energia liberada com a anulação da sentença do Lula, ainda que nós não possamos dar como acabado esse jogo. Ele muda muito a política nacional, né? Muda profundamente a política nacional. Muda hoje, incide, inclusive, sobre o governo, essas quedas de ministro, vai incidindo, né? Mas nós temos que ter muita centralidade, e eu vejo como centralidade não perder o pé do impeachment. Eu, às vezes, fico preocupado em ver companheiros que começam já a falar, não, agora é Lula lá, Lula 22, e parece que a gente vai conseguir esperar até lá. Eu não acho que a gente possa esperar até lá. 3.600 mortos por dia. Nós temos que dizer para o povo brasileiro, a responsabilidade dessa tragédia é esse presidente da República, e para acabar essa tragédia ele tem que sair daí. Como aconteceu nos Estados Unidos, a mudança presidencial nos Estados Unidos mudou o combate à pandemia, e hoje eles já vacinaram 110 milhões e teve uma queda vertiginosa de casos de morte nos Estados Unidos. Fizeram pacotes e pacotes de ajuda, porque parte do desastre é a política ultraliberal que o Paulo Guedes está implementando no Ministério da Economia. E assim, então, eu acho que essa centralidade nós não podemos perder. E, paralelamente, nós temos que organizar o tema político em face do Lula, ao garantir a sua liberdade plena, a anulação de todos os seus processos, a permanência dessa decisão, a recuperação dos seus direitos políticos, a construção de uma frente de esquerda, uma forte mobilização popular, né? E, a partir daí, construir um projeto de esperança de reconstrução nacional. Então, esses os comentários que eu quero fazer, sempre aprendendo com o meu líder, José Dirceu de Oliveira e Silva. Então, é isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Paulo. Eu pergunto para o Zé Dirceu se ele quer fazer alguma intervenção agora ou se aguarda Não. a gente falar. Porque tem muita... É muito importante o esclarecimento que o João Paulo fez das circunstâncias do que se passou lá em Recife e do desdobramento atual em Pernambuco. Quanto à relação, Paulo, meu líder, estou de acordo. Bom, nós temos já um grupo grande de pessoas inscritas, 7 pessoas inscritas. Eu vou pedir, Zé, que... Antônio Carlos Granado, me permita mandar um abraço também para o Eloy Alfredo Pietá. Ele é logo o primeiro inscrito. Eu vou pedir, Zé, que se você tiver achando que deve falar em qualquer desses momentos, dá um toque e eu coloco você logo na sequência de quem esteja falando. Então, Eu prefiro esperar os 7 falarem, depois eu falar. É que serão mais de 7, viu? 7 é que já se inscreveu. Eu vou pedir para a gente tomar cuidado com o tempo, que as intervenções sejam, a gente não vai ter controle de tempo, mas que as intervenções sejam o mais breves possível. Eloy Pietá. Oi, tudo bem, Granado? E os companheiros e companheiras, Zé Dirceu, uma satisfação sempre te ouvir. Você tem uma enorme sabedoria política e toda essa grande história militante aí que a gente respeita enormemente, que passou por tantos sofrimentos ainda não superados. E minha saudação também ao João Paulo. Tivemos juntos dirigindo a Frente Nacional de Prefeitos, né? Durante vários anos, e ao companheiro Paulo Teixeira, e a todas e todos, aí o Trevas e todos que nos acompanham. O Diretório Nacional do PT, do qual o Paulo Teixeira é secretário-geral nacional, vai se reunir amanhã, né? E
E eu notei nos documentos preparatórios à reunião amanhã do Diretório Nacional, né, uma certa hesitação de se a gente tem que falar para a sociedade numa resolução do Diretório Nacional ou como é que a gente fala também para o âmbito mais restrito do PT e dos partidos próximos, né? Mas eu não vou tratar aqui dessa questão, eu vou me referir a algumas questões que o Zé Dirceu colocou e ouvir os companheiros também sobre isso. Em primeiro lugar, nós tivemos uma eleição agora, no ano passado, faz alguns meses, que expressou, em linhas gerais, o que o povo estava pensando em novembro agora do ano passado, né? Onde a gente viu que as ideias conservadoras e até neoliberais hoje são predominantes na população brasileira, né? Tanto que os partidos de esquerda e centro-esquerda fizeram apenas 14% das prefeituras, quando tinham chegado já a 25% das prefeituras em 2012, né? E os partidos de direita, com todas as suas conformações, né, eles cresceram bastante, né? É claro que o PSDB e o MDB caíram um pouco, mas ainda ficaram bem acima da esquerda e centro-esquerda. Ficaram com 23% das prefeituras, enquanto que os outros partidos conservadores ficaram com 48%. Bom, nós vimos também o seguinte: na população, uma boa parte dela, cerca de 1/3, né, uma desilusão com a política, né? De certa maneira, pelas abstenções, pelos votos nulos, brancos e tal, né? E é claro que a gente viu que tem aí uma parte da sociedade que é social progressista, libertária nos costumes, igualitária, mas que hoje constituía, pelo menos na grande pesquisa que foram as eleições, uma minoria na sociedade. Bom, ao dizer isso, não quer dizer que a conjuntura, pelo desastre da pandemia, renovado esse ano, pelo prosseguimento da crise econômica e social, né, não possa fazer o povo mudar de opinião, uma maioria do povo mudar de opinião agora nesses 2 anos. Mas eu acho que a gente tem que acompanhar isso passo a passo, né? Embora a gente sabe que, às vezes, as decisões podem ser tomadas em 15 dias, né? Então, bom, mas a impressão que temos agora, inclusive pelo que o Zé Dirceu, eu interpretei do que ele colocou, é que nós descemos agora, nesse momento em que estamos, a um patamar anterior a 2002, né? Onde nós tínhamos como perspectiva vencer o neoliberalismo, fazer uma política econômica social democrática, distributiva, né? E agora nós estamos numa etapa em que a gente tem que, inclusive, evitar o aprofundamento do golpe de Estado, né? Porque eu acho, como bem colocou Zé Dirceu, o bolsonarismo representa hoje o pensamento médio das Forças Armadas e o pensamento das polícias e tal. Então, nós estamos efetivamente com uma ameaça sobre a democracia, né?
E então, é o seguinte, primeira questão que eu queria colocar, né? E que, inclusive, eu senti nas teses colocadas para a reunião do Diretório Nacional amanhã, que não existe uma identidade nesse pensamento, né? Que, se a gente descer a um patamar anterior a 2002, se justifica essa frente mais ampla que o Zé Dirceu coloca aqui, né? Portanto, a nossa estratégia é mais, eu diria, mais recuada, é uma espécie de recomeçar, né? Não exatamente a repetição do passado, mas é recomeçar num nível um pouco mais baixo do que 2002, né? Bom, outra coisa é o seguinte, outra coisa é que quem está no governo sempre tem instrumentos, principalmente um governo que tem apoio das elites, né? Embora essas divisões aí, mas no fundo, eles preferem eles do que nós, né? Tem apoio das Forças Armadas, tem um conjunto de medidas que pode tomar, por exemplo, de auxílio emergencial, essas coisas e tal, que inclusive melhoraram a performance popular do apoio a Bolsonaro, né? Então, como é que fica ainda a imagem do PT, né? Porque eu senti nas eleições passadas que por exemplo, eu disputei aqui o segundo turno das eleições em Guarulhos, mas eu senti que o fato do setor de direita que dirige a cidade ter os instrumentos para fazer algumas benesses populares no último ano, inclusive compra de votos com cestas básicas e tantas outras coisas, mas também com algumas obras e melhorias, né? E com um discurso anti-PT, que não podia voltar ao PT, que o PT é um partido corrupto, etc., e com aquele apoio popular de evangélicos, né? Conseguiram derrotar a gente. Então, como é que nós ainda devemos trabalhar no sentido de reduzir o impacto da imagem que tem o PT ainda quente, menos quente, mas ainda presente, que foi criada pela Lava Jato e pelo Mensalão e tal. Bom, eu só quero terminar colocando o seguinte, tem uma proposta que vai ser colocada amanhã no Diretório Nacional do PT, de um encontro extraordinário do PT para definir estratégia e táticas nesse momento em que nos encontramos em 2021, né? Eu me pergunto, não seria melhor a gente tentar fazer um encontro extraordinário de uma frente, né, progressista, né, de tal maneira que você fala, digamos, na prática, para uma perspectiva de uma aliança em que se pense junto com as outras forças políticas mais próximas? Então, deixei aí essas questões e obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Eloy. Arthur Araújo. Boa noite para todo mundo. Eu acredito que eu vou destoar um bocado. Eu creio que a conjuntura que a gente vive, número um, é de uma gravidade, e aí pode-se escolher o adjetivo mais terrível que se queira, ele ainda é pequeno. E ela passou por uma escala de tempo que se mede de dias a horas.
Um país no qual morrem mais de 3.500 pessoas num dia, dá para fazer rapidamente o cálculo dividido por 24, vai ver quantas pessoas morrem a cada hora. Portanto, nós temos que pensar nessa situação de tal gravidade e com esse senso de tempo. E aí eu queria desenvolver muito rapidamente algo que vai parecer coisa de chinês, que é a tática de um ator, uma data, um assunto. Quem é o ator? Com certeza não é o pessoal do manifesto põe a máscara, mas não tira o teto. O ator que falta na sociedade brasileira é a opinião pública de massas. Esse é o ator que falta. Esse é o ator que permite haver ou não desenlace da crise. Enquanto não houver uma opinião pública de massas, uma opinião pública majoritária, no sentido de buscar uma solução para a crise, nós ficaremos sujeitos a esse jogo de superestruturas, em que todo mundo faz de conta que tem apito, mas na prática não tem apito. Então, o ator fundamental, o ator que falta, o ator que tem que ser trazido ao proscênio é a opinião pública majoritária. Esse é o grande desafio da conjuntura. É isso que permite enfrentar a sério o gigantesco conjunto de problemas que está colocado. Segundo, uma data. A data é primeiro semestre de 21. Depois disso, o mundo não existe para mim. Não existe. Porque nenhum de nós, em sã consciência, é capaz de dizer o que será o Brasil de agosto de 21. E eu estou sendo bonzinho, porque, na verdade, nenhum de nós é capaz de dizer qual é que é o Brasil de abril de 21. Nós temos que tomar atento da data. Ficar brincando hoje de projeções para 2022, para mim, está no campo da irresponsabilidade política. Irresponsabilidade. Eu uso propositalmente o termo forte. Como é que dirigentes políticos, frente ao quadro que nós vivemos nesse país, estão brincando de bola de cristal com 22, se a gente não sabe o mês que vem? Nós temos que solucionar o hoje, o agora. Esse é o desafio. E se nós não apresentarmos soluções para o hoje e agora, nós não atraímos o ator 1. Nós não atraímos a maioria da opinião pública. E para tratar de um ator, o povo, em uma data, primeiro semestre de 21, é um assunto. Pandemia, 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 pandemia e pandemia. Não há outro assunto a ser tratado. Sem uma solução de curto prazo para o quadro pandêmico, nós não teremos país. Nós teremos uma coisa esgarçada, fragmentada, aos pedaços, anômica. E falar hoje de pandemia, antes de mais nada, é falar de dinheiro. Vacina é um elemento fundamental. Cuidar de vacina e procurar vacina, sair à caça de vacina. Só que é um problema de natureza objetiva. Não há estoques de vacina já produzidos ou a produzir e vendáveis no mundo para atender uma demanda como a brasileira no primeiro semestre desse ano. Não tem. Pode sair procurando, pode sair caçando, pode fazer o que quiser. Não é nenhum problema de preço. É um problema de estrutura produtiva. Nós não compramos na hora certa, não temos hoje. É simples assim. Devemos insistir? Devemos procurar resto de estoque de todo mundo? Devemos tentar negociar? É evidente que sim. Devemos estar defendendo continuamente a vacinação? Evidente que sim. Hoje nós estamos vacinando 500 mil por dia, vamos tentar vacinar 1 milhão por dia? Tudo bacana, mas esse também não enfrenta o quadro. O nosso quadro pandêmico só se enfrenta com isolamento social pesado. E isolamento social pesado só existe com dinheiro. Dinheiro que permita as pessoas ficarem em casa. Portanto, eu chego ao ponto que, para mim, é óbvio ululante e me exaspera não ser percebido como óbvio ululante. A mãe de todas as batalhas é a batalha pelo auxílio emergencial. Não consigo compreender como é que a nossa bancada não está exigindo 24 horas por dia que a MP seja pautada. Nós sabemos o que o Congresso vai tentar fazer. Deixar a MP da merreca na gaveta, como deixou aquela dos R$300, e ganhar por WO daqui a 120 dias. E não é o centro da nossa atenção, não é o centro da nossa defesa, não é o centro da nossa comunicação.
Nós temos que estar berrando por dinheiro para as micro e pequenas empresas, pelos MEIs. Esse povo sem dinheiro quebra tudo. E sem dinheiro para o SUS, a gente não consegue fazer frente ao colapso que está acontecendo. Precisa de dinheiro para comprar remédio, precisa de dinheiro para comprar oxigênio, precisa de dinheiro, inclusive, para pagar equipes. Dinheiro é fundante nesse momento. E esse tem que ser obrigatoriamente o centro da nossa comunicação, o centro da nossa ação. Me espanta o gigantesco sucesso que o Lula teve com seu primeiro pronunciamento, que inclusive prova para nós que é possível mexer na opinião pública sem mobilização física. É plenamente possível mobilizar um país, mesmo não tendo a possibilidade física da rua, é possível se mobilizar pela criação de sentimentos. O Lula provou isso. E uma semana depois ele mergulha no mais profundo silêncio, ele fala para a imprensa internacional, cadê a mensagem do Lula para o Brasil, gente? Cadê a mensagem do PT para os brasileiros? Onde estamos nós exigindo os R$600 sem os quais haverá mortandade? Eu concluo por aqui. Se nós não tomarmos tempo em relação a um ator, a maioria do povo, a uma data, primeiro semestre de 21, e a um assunto, enfrentamento da pandemia, nós vamos ficar dando volta em torno do próprio rabo, fazendo jogo de xadrez superestrutural e deixando o país e a matroca e não recuperando o que é fundamental, que é a nossa ligação de confiança com o povo, para o povo voltar a confiar em nós. Obrigado, Arthur. César Nascimento. Olá, boa tarde a todos. Prazer em ver Pedro, lúcido como sempre. Eu vou ser muito rápido porque o Araújo realmente falou exatamente aquilo que eu gostaria de ter falado mais uma vez. Eu venho já há algum tempo discutindo que falar em 22, sem saber o que vai acontecer em 21, é realmente, do meu ponto de vista, uma falsa e absoluta falta de qualidade política. Nós não podemos ficar no eleitoralismo. O eleitoralismo já nos fez um mal enorme em vários momentos. Então, esse, para mim, é realmente a questão mais complicada que nós temos. Aquilo que o Araújo acabou de dizer. Nós temos um enorme problema chamado pandemia. E esse enorme problema, se ele é enorme e primeiríssimo problema a ser resolvido, e evidentemente que isto passa por uma questão muito objetiva também, que é o de distribuir recursos para aqueles que não vão ter o que comer. Portanto, ou focamos com muita clareza isto, ou, a meu ver, não haverá 22. O que me parece ainda algo extremamente interessante para a gente refletir. Acho que pior que o Bolsonaro não existe nada aqui no Brasil. Nada. Toda e qualquer alternativa que tire Bolsonaro é melhor do que manter o Bolsonaro. Ou nós entendemos isto, e por isso precisamos entender que a pandemia é o problema mais grave, mais sério, ou corremos um risco enorme de terminarmos 21, chegarmos a 22 e a sociedade brasileira estar morta. Obrigado, meus companheiros. Eu vou ter que sair agora. E um abraço, Zé. Obrigado, César. Paco. Bom, quando eu cheguei no Brasil, em 76, vindo os espectros políticos do país, para mim o PMDB era
uma federação nacional de caciques regionais. Não havia uma estrutura ideológica, por muito que fosse o segundo partido criado pela própria ditadura, ele representava de tudo, enfim, era uma federação nacional de caciques regionais. Pois hoje eu vejo que o PT está indo para o mesmo lado. Nós temos uma Federação Nacional de Caciques Regionais que fazem tanto mal ao partido quanto fizeram, e alguns positivamente, outros negativamente, como fizeram as correntes partidárias em algum momento, em que houve um grande caos de direção política no país, no partido, perdão. Então, eu acho que, de fato, nós estamos em uma postura pré-2002. Veja só, nós estamos falando de unidade de esquerda, de unidade disso, de aquilo. A gente esquece, por exemplo, o Zé Dirceu vai lembrar, obviamente, de que durante o mandato parlamentar de José Machado, foi criado por primeira vez um bloco de esquerda no Congresso Nacional, com uma liderança compartilhada, onde o PT foi líder da bancada do bloco no primeiro semestre, e no segundo semestre foi o PCdoB. E nós esquecemos. E foi enquanto durou o mandato do Machado como líder, é que esse bloco durou. Machado saiu da liderança, acabou. Ou seja, nós não conseguimos entender a necessidade. E eu estou falando da década de 90, 95, 96. De aí para cá, a gente não consegue ter ideia do que significa a concepção ideológica de criar um bloco de esquerda que atue politicamente, unitariamente, no Congresso Nacional. E aí criamos, então, essa federação de caciques regionais que defendem, se arranham, se chutam, se cuspem nas capitais do país, tá? E vemos hoje próceres aparecendo aí como donos da verdade. Nossa crise é de direção, porque nós não temos realmente uma direção política que consiga ter um diálogo, ou criar, ou sustentar um diálogo de esquerda, que seja efetivamente um diálogo de esquerda e não um diálogo eleitoral. Enquanto a gente continuar pensando que nossas posturas têm que ser eleitorais, estamos fora. Ou pensamos de uma vez por todas na construção ideológica e política desse país, ou estamos fora. Simplesmente isso. Não há alternativa possível a isso. Era só isso, companheiros. Obrigado, Paco. A gente ainda tem mais 4 pessoas inscritas. Eu pergunto ao Zé se ele quer fazer alguma intervenção agora ou se aguarda todo mundo falar. Eu falo porque assim facilita, porque meu tempo também começa a apertar aqui com a família. Hoje é domingo. Tem uma menina de 10 anos que é jogo duro. Eu tenho acordo, viu, Arthur? Nós temos acordo sobre isso. Temos participado de outras instâncias. Inclusive, o meu artigo essa semana no Poder 360 é sobre esse escândalo dessa lei orçamentária anual. Né? Porque nós temos que decretar estado de calamidade. Esquecer o teto e fazer o que você está propondo. Eu acho que o foco do Lula, aliás, é esse. O Lula falou com a imprensa nacional também, não falou só com a imprensa internacional. Então, eu tenho acordo sobre isso, que nós temos que... O momento atual é pandemia, vacinação, auxílio e o apoio. Não é só a microempresa, a pequena e média empresa. Na verdade, os autônomos, né? Os informais, o auxílio emergencial tem que ser até o fim da vacinação. Eu digo que isso também acaba tendo, apesar da força que o Lula tem e mostrou, uma mesa comum, entendeu? Porque é muito importante encostar os partidos junto à opinião pública que estão votando no sentido contrário, né? Porque o PSDB, o DEM, o MDB, principalmente PP, PSD, PRB e PL, né? Ali o bloco mesmo que coesiona o chamado Centrão. Eles estão votando no sentido contrário. Com relação
Essa questão de fazer um congresso dos partidos de esquerda, nós temos defendido há muito tempo. Nós precisávamos tentar algo parecido com a Frente Ampla Uruguaia no Brasil, começar na base dos sindicatos também, dos partidos, a tentar unificar um tipo de discussão, debate, plano de ação, que construísse soluções também a médio e longo prazo para os partidos. A minha avaliação é que o Diretório Nacional do PT não vai aprovar um encontro extraordinário, muito menos uma conferência. O temor é que algumas forças políticas do PT façam uma conferência livre. Acho que tem um tensionamento aí que está se agravando dentro do PT, com alguns setores do PT. Agora, acho que há clima, sim, para começar a fazer plenárias, reuniões, encontros, seminários com os outros partidos de esquerda, que esse caminho que o Eloy aponta é importante. E quero ressaltar, quero dar outro número para mostrar o que foi a eleição de 20. Os partidos de centro-direita tiveram 45 milhões de votos. Os partidos de centro-esquerda, 25, sendo que o PT teve 7 dos 25. Veja bem. Nós caímos muito, apesar que ficamos na mesma votação. E a extrema-direita bolsonarista ou não teve 10 milhões de votos. E no caso do PSDB e do MDB, eles perderam quase 15 milhões de votos. O PSDB é um partido paulista hoje. O DEM cresceu, o PT, a Cidadania e o PSOL ficaram onde estão, a Rede, o PV e o PCdoB, o PSB perdeu muito voto, o PDT também, e quem cresceu muito foi PSD, PP, PL e PRB. Cresceram muito, porque os outros cresceram 300%, mas saíram de 2% para 4%, de 1% para 3%. Estou falando do que impulsiona. Pode-se alegar que a eleição de 20 não tem nada a ver com a eleição de 22. Não é bem assim. A capilaridade de vereadores... O PT tem metade dos vereadores, Eloy, do Podemos e do Solidariedade em São Paulo. Você imaginou uma coisa dessa? Nós temos 3 prefeituras, né? Mauá, Diadema e Araraquara, depois são prefeituras que têm sua importância, mas muito pequenas. E dezenas de petistas saíram do PT e se elegeram por outros partidos. Prestem atenção. E há no Rio uma situação que está tendendo a sair. O Valdec já saiu. O Vadi está completamente incomodado. O Luiz Sérgio, o Edson Santos e o Guilherme, o Palmares. Então, uma situação insustentável. Né? O Freixo está saindo para o PSB para ser candidato. O Rodrigo Neves é o candidato em potencial do PDT. Eu estou falando de 2 estados importantíssimos para nós. Não vou nem falar de Belo Horizonte e Minas Gerais, que vocês sabem o quadro. Então, há um problema, sim, no PT de organização, de mudança interna, de autorreforma urgente, que já iniciou-se em alguns aspectos. O Paulo é secretário-geral, ele pode falar melhor do que eu sobre isso. Né? Acho que há já essa sensibilidade, essa consciência na direção do partido. Né? Acho que basicamente é isso, porque eu tenho um acordo com as demais questões que o Eloy colocou, com o Arthur, com o César. E essa questão, um grande amigo meu, que vocês conhecem bastante, o Fernando Moraes, que tem uma sensibilidade política muito grande, aliás, foi deputado, foi secretário, é um revolucionário, uma pessoa que sempre foi do MDB, né? Toda a vida. Né? Eu conheci ele como deputado em 80, quando fui trabalhar de auxiliar administrativo na Assembleia, voltando da clandestinidade. Eu não conhecia o Fernando antes, né? Como, aliás, não conhecia muitas lideranças daquele momento. A Ruth Escobar, que foi deputada com ele, eu conhecia por causa do movimento estudantil, da luta em defesa do teatro, da repressão toda, como o Serginho Mamberti, meu amigo, que está aqui conosco. Ele falou isso para mim faz uns 8 meses. Ô Zé, vou te falar uma coisa, Zé. Esse PT está com uma cara de MDB, viu? Está com uma cara de PMDB. É um problema que nós estamos vivendo. O Lula, de vez em quando, fala, dá uns murros na mesa e fala, esse sindicato de deputados. Né? Bem, nós estamos com um problema. Certo? Como tratar isso? Entendeu? Eu
a minha modesta experiência, tem uma solução: a democratização radical do PT pelo meio digital. Você colocar 1 milhão de filiados do PT no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, não sei no que aí, e-mail já não vale mais, e consultá-los, mobilizá-los, discutir com eles, fazer formação política e a autossustentação do partido, antes que acabem com o fundo eleitoral, fundo partidário, como acabaram com o imposto sindical. Prestem atenção, é questão de tempo. Antes que acabem. Porque 1 milhão de filiados dando R$100 por mês são 100 milhões de reais. Se você consegue arrecadar 500 com vendas, e-commerce, né? Que hoje em dia é a coisa mais simples que tem, né? Basta ver que alguns times de futebol arrecadam 200, 300 milhões de reais. Os que merecem esse nome, o Flamengo e o Corinthians, né? Porque os outros são segunda divisão, vamos dizer assim, que tem 40 milhões de torcedores, 30. Então, o PT está com um problema que ele precisa de uma democratização radical dele, até para o debate, para a discussão, para tomar de decisão. Ele precisa mudar, porque o mundo mudou, o Brasil mudou. O PT tem consciência disso? Tem. Há sinais que pode mudar? Espero eu. Entendeu? Basicamente isso. Obrigado, Zé. Olha, agora tem 6 pessoas inscritas, o Zé precisa sair, portanto, as pessoas vão ter que ser muito breves nas suas falas. Carlos Tiburcio. O Hélio Baixa estava inscrito e saiu, que ele foi para o plantão, ele é epidemiologista. Obrigado, Granado. Saudar o comandante Zé Disseu, os comentaristas. O Tinessa não pode bater mais, né? Por causa do Bolsonaro. Não pode. Os comentaristas, Paulo, João Paulo, Paulo Teixeira e todos que fizeram boas intervenções antes. O foco da reunião de hoje, comparado com o foco de sábado passado, mudou da água para o vinho. No sábado passado, com o Tarso, 90% eram os cenários, articulações, perspectivas para 22%. Houve várias intervenções, inclusive a minha, dizendo que existe um problema mais urgente. A história andou. O país está no colapso. Não vou repetir a intervenção do Arthur. O que está acontecendo? A história andou e certas condições objetivas estão dadas de uma forma trágica para uma reviravolta política e para o afastamento de Bolsonaro. Você disse, nós perdemos o bonde da história na época dos manifestos. Vamos perder de novo, de uma maneira, dessa vez, tão assintosa que é uma coisa descarada. Por quê? Porque faltam algumas condições subjetivas, como nós sabemos, para catalisar esse momento político. Agora, se os partidos políticos, se um partido como o PT não vê isso e não se joga de corpo e alma nessa perspectiva, a sociedade que está propensa e pronta para se manifestar de alguma maneira e apoiar uma solução de basta, de interdição do Bolsonaro, é salvação nacional. Esse grupo de intelectuais orgânicos, militantes políticos, dirigentes partidários, que se aglutinaram no coletivo Fórum 21, que você conhece, e que aqui mesmo temos figuras como o Trevas, o Granado e muitos outros, o Pedro Dibitoff e outros, que fazem parte do Fórum 21. Nós ousamos, no dia 6 passado, antes da medida do Fachin e de uma série de outros fatores que impulsionaram mais ainda a mudança do momento conjuntural, nós lançamos um manifesto, basta interdição já, e estamos tentando chamar os partidos para sentar na mesa, se vai criar uma mesa de unidade progressista, como o Boulos está propondo, que a pauta seja essa. Nós vamos reunir sábado com o Boulos, mas pessoas com a sua importância política, com o seu peso, com a sua visão. Eu tenho amigos de 50 anos que dizem assim,
o Zé tem a capacidade de sentir para onde o vento da história está soprando. Você já demonstrou isso várias vezes. O momento, Zé, agora, é de como provocar essa catalisação política subjetiva na sociedade para afastar já o Bolsonaro. É salvação nacional. A própria burguesia, a centro-direita, estão caminhando nesse sentido. A gente pode não saber como a interdição vai se dar, mas são dois passos que caminham juntos. Preparar a interdição e preparar o plano de salvação nacional, para que em 2, 3 meses, depois da interdição, a gente possa ter realmente um país em condições de superar essa tragédia da pandemia. Muito obrigado. Obrigado, Tiburcio. Marcos Bosqueiro. Boa noite a todos e todas. Eu sou Marcos Bosqueiro, sou médico de família e comunidade, sou formado em Cuba, fiz minha residência aqui na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, moro em João Pessoa, mas sou natural de Limeira, São Paulo, e participo do PT aqui na cidade de João Pessoa. E aí, queria primeiramente parabenizar o debate, né, os debatedores também, o moderador Granado, que está aí nos ajudando, e também aos deputados Paulo Teixeira e João Paulo. Paulo, que está aqui também direto em João Pessoa, como secretário, nos ajudando, e também ao nosso grande camarada Zé Dirceu. É uma honra poder estar participando junto também. E aí, pessoal, companheiros e companheiras, eu queria trazer duas questões para ser bem rápido e objetivo, né? A primeira é sobre essa questão, é impossível não falar no genocida, no que está acontecendo, e também a importância do Sistema Único de Saúde, a importância do SUS para que a pandemia não fosse pior do que ela está sendo. E por que eu estou falando disso? Porque eu acho que quando a gente encontrar a melhor forma de se organizar para se movimentar, porque já que sair às ruas agora pode ser um perigo muito maior para a imensa maioria da população e para o país, a gente tem que levar também informação para a população de que o Sistema Único de Saúde é, sim, o maior responsável de que a gente, de fato, não teve uma tragédia maior do que a gente já está vendo agora, né? A emenda constitucional 95, que congelou o orçamento tanto da saúde quanto da educação, e a gente não vê muito mais, infelizmente, se falar disso. E a gente precisa levar para a população essas questões, porque se a gente não conseguir, junto com tirar o Bolsonaro e deixar muito claro para a população que sem o SUS é barbárie, aí a gente não tem mesmo para onde correr se eles continuarem esse processo de destruição da saúde pública, em especial do Sistema Único de Saúde, da atenção primária à saúde, aonde eu faço parte, aonde eu trabalho, a gente vai ter um problema de uma calamidade inigualável que a gente jamais possa ou pôde imaginar, né? Porque o SUS é, sim, uma vitória da população e a gente tem que brigar por ele veementemente. E a outra questão que eu trago, e eu acolho demais as falas dos companheiros, principalmente de João Paulo, aqui trazendo um pouco a realidade de Pernambuco e Recife, e eu queria colocar que essa questão do PT, como o próprio camarada Zé Dirceu acabou de colocou também na sua última fala, precisa se reorganizar e se inventar de alguma forma, porque aqui na cidade de João Pessoa também é uma capital de um país e a gente não tem um diretório formado, né? Eu sei que mas a questão tem outros fatores graves por trás também, mas eu quero dizer nessa organização que nós precisamos, não para eleições, eu acho que estou corretíssimo com o companheiro que colocou essa questão muito enfaticamente. A questão não é 2022, a questão é agora, porque cada vez mais a gente está vendo esse vírus replicar, a gente não sabe o que pode acontecer, literalmente. E com isso a gente precisa estar muito bem organizado, nacional, estadual e municipalmente, a nível de partido, para que a gente possa, de fato, ter instrumentos para levar e mostrar à população que, sim, é possível termos um mundo diferente, um país melhor e voltar, de fato, a viver num lugar mais seguro, mais tranquilo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a oportunidade. Uma boa noite a todos. Viva o SUS!
fora Bolsonaro genocida. Obrigado, Marcos. Gustavo de Mello. Bom, eu vou falar bem rapidinho, tá? Como pede o nosso coordenador do debate. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero falar de 2022 e quero falar dos parlamentares, dizendo o seguinte: quando se aproximava a eleição de 2020, todo mundo na esquerda lutou pela sobrevivência eleitoral. Na primeira hora que o Lula faz a fala dele no Sindicato dos Metalúrgicos, a pólvora, a fogueira é as eleições, né? E, na verdade, as eleições de 22 é a sobrevivência dos parlamentares e etc, etc. Então, mestre Arthur Araújo, né? A tua tensionada fala, maravilhosa, ela tem que se obrigar a discutir com esse PT real, tá? Com essa esquerda real. Nós não vamos mudar a realidade só porque o mundo está desabando na nossa cabeça, porque está ocorrendo um genocídio. Nós não vamos conseguir isso. Mas nós vamos conseguir transformar 2021 se nós entendermos o que está acontecendo no país. E o que está acontecendo no país passa pela fala do mestre Arthur Araújo. Então, eu quero defender os parlamentares. Os parlamentares são os caras mais práticos, os caras que mais sentem o vento da história, né? Então, aí, eu quero dizer que nós precisamos que o Lula fale para as regiões, que dê esperança de sobrevivência política para essa gente que está na institucionalidade, que é o povo que mexe ponteiro, que entra nas rádios, que cria situações, que está criando constrangimento na gestão da pandemia nos hospitais, né? São esses indivíduos, né? Todos amalgamados na luta pela sobrevivência eleitoral, na luta pela sobrevivência institucional. Esse é o PT real que nós temos, que eu me nego a falar do sindicalismo, tá? Vocês me desculpem, mas na região que eu estou, mestre Zé Dirceu, a última vez que a gente se encontrou foi na casa do Chapque, no almoço, na sua grata companhia, né? Eu estou aqui na região da fronteira, perto da Frente Ampla, nem a Frente Ampla sabe direito como enfrentar a pandemia, tá? De tão em crise que está depois da derrota para o neoliberalismo do Lacage, né? O neoliberalismo de bons modos. Então, eu quero dizer aos meus companheiros aqui, vamos, junto com o Lula, tá? Falar para as regiões do país e organizar, sim, em cima da luta de 2021, que é a pandemia, que é o auxílio emergencial, mas sem perder a perspectiva que o que nos une, o que nos anima é a esperança que ele deu para todo mundo. E isso não pode ser negado. Isso, desculpa. Obrigado, Gustavo. Vicente Trevas. Primeiro, muito grato pelas reflexões muito esclarecedoras de todos, né? Eu comecei a introdução dessa domingueira, né, observando que o nosso país está vivendo, como sociedade, uma situação limite, né? E desses momentos de situação limite de países, a gente tem de ter um senso muito da história, né? Por razão da vida, eu passei um período na França e observei, estudei muito um personagem que soube enfrentar uma situação limite do seu país, Charles de Gaulle, né? E o Charles de Gaulle, ele, no momento mais, você entende, dramático da história contemporânea da França, quando sua elite, você entende, capitulou face ao nazismo, né? Ele não aceitou essa capitulação, ele se refugiou em Londres e ele fez um apelo à nação. O seu famoso discurso de 18 de junho de 1940, que é um marco, né, em quem estuda as situações limites dos países e das nações. Eu acho que nós estamos, guardados os contextos, os conteúdos, nós estamos vivendo no Brasil esse momento. Esse momento. Portanto, é importante que a gente tenha uma visão
histórica, mais profunda, menos conjunturalista do nosso momento, embora na conjuntura nós estamos observando dramaticidade e situações limites, né? Se nós assim entendermos, eu acho que o Brasil contém recursos para, nesse momento de situação limite, ter grandeza e ter ousadia, né? E aqui, claro, quem sou eu, mas apenas a minha reflexão pessoal. Eu acho que é o momento que o grande líder hoje da nação brasileira, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, ele faça, né, um pronunciamento à nação, né? Ele fez uma grande fala, as falas foram importantes, mas não foi no sentido do apelo do Charles de Gaulle, porque o de Gaulle fez uma proclamação à nação para que ela resistisse, né? Caísse de pé, resistisse. E aqui, esse apelo, na minha visão, teria de ser muito esclarecedor e mobilizador na sua precisão. Em outras palavras, o que é que nós estamos precisando hoje? Vamos dar nome aos bois sem literatura. Um novo governo. 2, uma economia de guerra. 3, repactuar o Estado através de um Conselho da Federação. 4, repactuar as forças econômico-sociais em função e na criação de um Conselho Econômico-Social que já foi experimentado na República Brasileira durante a presidência Lula. Então, eu acho que agora é o seguinte, são os finalmente, né? Os nossos discursos agora para concluir para prosseguir, né? Então, evidentemente, quem sou eu, né, para induzir os atores a fazer isso, mas eu estou convencido que nós estamos vivendo um momento que vai exigir de todos nós grandeza, ousadia e lucidez. Muito obrigado. Obrigado, Vicente. Terezinha Cavalcante é a última pessoa inscrita. Terezinha, liga seu som. Não estamos te ouvindo, Terezinha. Ela vai ter que tirar os fones. Terezinha, não tem som nenhum, Terezinha. Tenta tirar os fones. Alô? Oi, Oi? Oi, estamos ouvindo. Tá. Boa noite. Primeiro, quero me apresentar, dizer que eu sou de Campina Grande, do Partido dos Trabalhadores, já fui presidente do Diretório Municipal por 2 vezes e atualmente estou na direção municipal e também na direção estadual. E faço militância há muito tempo. Quero saudar todos, quero saudar principalmente o companheiro aí, Dedeu, Vicente Trevas, todos os companheiros, falas brilhantes, João Paulo também, mas dizer o seguinte, eu acho que nós, no PT, tem uma tarefa muito grande, a gente sabe disso. Mas nós não podemos nos iludir, porque tem muita gente ainda. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Precisa, sim, eu acho que é importante dialogar com a sociedade, né? Eu acho que essa sugestão aí de Lula fazer essas falas é muito importante, porque a gente que está na ponta, como a gente diz, aqui nos bairros, no dia a dia, ainda escuta muita gente pôr a culpa de tudo que está acontecendo no Partido dos Trabalhadores. Inclusive, porque realmente foi um massacre, quiseram destroçar, destruir o partido. Tanto a grande imprensa, né, a imprensa,
como todas as ações e tudo que foi feito, toda a farsa que foi montada para tirar Dilma, e depois a prisão do Lula. E tem gente aí que a gente ainda... Tem várias pessoas que a gente encontra ainda com esse sentimento, né, de que a culpa é do PT. Né? Eu acho que é importante e que nós temos que ter a grandeza, eu concordo com um dos companheiros aí que falou, de para 2000, primeiro cuidar da pandemia, focar nesse debate, o que é que está acontecendo, focar na questão do SUS, porque eles no início, a gente sabe de que no início eles não davam tanta importância ao SUS, parecia até ao próprio governo se colocava como se o SUS não tivesse importância. Era uma questão assim, parecia que iam acabar com o SUS, né? É tanto que entraram aí acabando logo com mais médico, foram destruindo, dando importância, a devida importância para o médico da família e outras ações que a gente poderia citar aqui. E nós sabemos, sim, que o SUS é o maior plano de saúde que nós temos, mas, infelizmente, a população brasileira, muita gente, ainda não está convencida disso. E é preciso convencê-la, sim, porque é o Sistema Único de Saúde que responde a várias questões, inclusive a questões muito complexas, quando, diferentemente de outros países que têm aí, inclusive, não tem sequer, muitas vezes, plano de saúde. E eu acho que é importante focar bem nessa questão. Mas não perder de vista a construção para 2022. E aí eu quero colocar o seguinte, acho que o Partido dos Trabalhadores precisa, sim, fazer um grande esforço, eu acho que toda a esquerda, para se unir, para se unificar, para poder derrotar esse fascismo que está aqui, está aí. Aliás, está no mundo inteiro, tomando conta do mundo inteiro, mas o Brasil está nas mãos de um homem que não sabe nem o papel, não sabe o que está ali, não sabe o que está fazendo. Né? Então, só para encerrar, eu quero dizer, então, acho que muita gente vai ter que descer do seu ego, se desprender um pouco do seu ego, né, para tentar construir, discutir quem é necessário, quem pode estar nessa construção dessa frente para a gente derrotar esse projeto excludente, negacionista, porque esse homem já em pouco tempo já destruiu tudo que foi construído a bem da nação no projeto do Partido dos Trabalhadores. Tudo. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia colocar, mas vocês sabem também, né? Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem a política, uma política muito forte, a política do agricultor, do pequeno agricultor, do familiar. Essa política é inexistente aqui no Nordeste. Praticamente não existe mais, né? Semiárido. Então, a gente precisa realmente mudar, ganhar esse projeto e não perder de vista, de maneira nenhuma, a questão da pandemia, né? Porque essa pandemia está do jeito que está aí, ceifando a vida de muita gente, exatamente por conta dele negar, dele desqualificar toda a comunidade científica, né? Se dando ao luxo de passar até medicamentos, né? Então é isso, eu quero agradecer a vocês, meu boa tarde, e estamos aqui construindo e discutindo com quem a gente pode, né? E vamos tentar, sim, dialogar com a sociedade, desmistificar, desconstruir o que essa grande imprensa construiu, fez com o PT, e não só a grande imprensa, mas também parte do judiciário e uma boa parte dessa sociedade, inclusive muita gente que tinha anel no dedo, mas achava que também era burguês, quando na realidade não era burguês, era um trabalhador. Obrigadão, Terezinha. Zé Dirceu, suas considerações finais. A minha internet caiu aqui, eu não ouvi uma parte da intervenção da Terezinha. De qualquer maneira, quero saudá-la, dar uma boa noite a todos e todas, fazer 2 observações. Em primeiro lugar, para o Gustavo Melo, essa questão do parlamentar do partido, nós já temos experiência, não só histórica, mas nesses 40 anos. É evidente que os parlamentares
não só têm um papel importantíssimo, como são lideranças públicas, eles que representam o nosso partido, falam em nome do nosso partido, que dialogam com amplos setores da sociedade. Mas a realidade é que há uma tensão entre o trabalho parlamentar deles e as questões da construção do partido, da direção, né? Os parlamentares passam a ter uma força muito grande na direção, passam a constituir direções que muitas vezes são assessores deles, e o partido está precisando de um recomeçar em matéria de organização. Não é que os parlamentares não sejam porta-vozes do partido, não tenham seu papel e não estejam na linha de frente, inclusive com capacidade de fazer uma leitura correta do que está acontecendo no país. O problema é que há uma tensão entre as correntes políticas, de certa maneira se cristalizaram muitas tendências, a renovação do partido, que começou agora, com cotas, com a paridade da mulher, com jovens que estão assumindo, não tão jovens de 40 anos, assumindo as direções partidárias, os mandatos, prefeituras, né? E há uma renovação, em certo sentido. É nesse sentido que, muitas vezes, o poder do parlamentar, certo? Ou o controle da máquina partidária cria essa tensão. Eu considero que a maneira de solucionar isso melhor é radicalizar a democracia do partido. Não é questão de antiparlamentarismo, nem de transformar os parlamentares em bode expiatório. Longe de mim, que fui deputado 12 anos, né? E convivo com os deputados do PT e senadores e sei do valor do trabalho de cada um. Essa questão que o Arthur colocou em 22, certo? O problema é que realmente a pandemia assumiu um caráter tão catastrófico e o governo um caráter tão destrutivo, né? Inoperante, né? Em certo sentido criminoso, que a questão se confunde de tirar o governo e de equacionar a pandemia, porque a maneira de equacionar a pandemia mais imediata e mais eficaz é se trocasse de governo, mas existe um problema concreto. A não ser que mude o comportamento da maioria dos deputados e senadores, eles estão também numa direção, viu, Arthur, que revela, nessa lei orgânica do orçamento, né, que eles não, apesar de darem um cheque, não um cheque-mate, um cheque no Bolsonaro, tentar uma ministra da Saúde que tivesse uma outra visão e, portanto, outra política, né, eles ainda não chegaram ao ponto de aceitar que é preciso tirar o Bolsonaro para enfrentar a pandemia. Mas, de qualquer maneira, acho que para reconectar com a sociedade, para mobilizar a opinião pública para além, né, da elite do país, tanto o Lula como o PT, como as esquerdas, têm que realmente priorizar a luta com relação à pandemia. Agora, isso não quer dizer que 22 não esteja no nosso alcance, nem que nós não tenhamos que trabalhar para construí-lo, e aí tem muitas tarefas com relação a isso. Quero dizer ao Tiburcio que tem um acordo sobre... Eu acho que é importante o esforço que o Fórum faz e outras movimentações, articulações, iniciativas, porque é muito característico da sociedade brasileira hoje esse pluralismo de iniciativas e também pela própria dispersão que houve política no país, né? E mudança também, né, das classes sociais no país, na cultura. Acho que é importante que o Fórum... O Boulos já propôs, e há iniciativas concretas por parte do PT, de construir essa mesa com o PSB, com o PCdoB, com o PDT, com a Rede, com a Cidadania, né, o Partido Verde, com todos os partidos, inclusive, que as fundações estão fazendo e as bancadas, principalmente na Câmara, fazem, né? Acho que há essa tentativa que é muito importante nesse momento. Granado, acho que basicamente é isso, até porque eu participei 2 horas antes de uma plenária com adventistas, com evangélicos, entendeu? Do país todo. Então, eu já entrei aqui um pouco cansado. Eu já estou no meu limite depois de 4 horas de reuniões, certo? E estou aqui com uma demanda familiar fortíssima aqui para me dar uma atenção para minha filha aqui. Então, quero despedir, agradecer, pedir desculpas se não tratei de todas as intervenções. Eu vi que está presente aí o Gilney, o Perli, o Pedro Dimitrov,
Estou vendo aí uma velha guarda aí, que eu tenho muita saudade e muito respeito por eles. Pedro Pontual, que eu não tinha... Alô, Zé. Deixar um abraço para vocês, viu? Camarada Junei, meu guerreiro. Alô, cara. Um grande abraço. Alegria revê-lo, viu? Alegria revê-lo. Prazer mesmo. Estou na escuta. Na luta e no combate, sempre. Abração. Zé, muito obrigado mesmo pela tua participação. Foi muito instigante tua fala, tua discussão conosco. Vai cuidar da tua vida e muito obrigado. Um abraço.